Fala galera, beleza? Eu sou o Cauã Teixeira, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Mundo do KT. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série de análise dos jogos do São Paulo, episódio 26. Estou aqui para analisar a partida de ontem, né, que teve na Libertadores, quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, São Paulo 2 e Alianza Lima 0, terminado no Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, né? Eu vou falar um pouco mais sobre essa partida, mais sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vou falar dos gols, falar da escalação que o técnico Luiz Beldia escalou para o time de ontem. Vou falar... Eu vou dar nota aos jogadores, falar um pouco sobre esse jogo, falar o que eu achei desse jogo. O São Paulo continua sendo o líder do grupo D na Libertadores e continua em primeiro lugar com 10 pontos. No seu grupo D, tá bom? Então, dá o like no vídeo, me siga no meu Instagram e no Threads, que é importante, me siga nas minhas duas redes sociais. Dá o like, comenta, se inscreve, rumo aos 200 inscritos. E sem enrolação, vamos falar um pouco mais sobre essa partida. Bom, 2-0, 2 gols de André Silva aos 39 minutos e aos 85 minutos do segundo tempo. 2 golaços. Teve um gol do Ferreirinha que foi no lado, mas mesmo assim, tendo o gol no lado, São Paulo conseguiu vencer por 2-0. Não foi no sufoco, foi fácil ganhar do Alianza Lima. A gente empatou no jogo da ida lá no Morumbi, dia 10 de abril, mês passado, contra o Alianza Lima por 2-2. Um empate amargo, com um gol curto de derrota por culpa do Zubeldia. Mas parece que nesse jogo ele foi justo. Foi justo. Deveria ter colocado o Rian Francisco. Não colocou o Rian Francisco. Mas mesmo assim, uma vitória de 2-0 foi muito bem. Uma vitória muito boa, 10 pontos. Um bom e um ótimo resultado fora de casa. É o segundo jogo do São Paulo ganhando fora de casa, vencendo fora de casa em jogo de Libertadores. São Paulo ficando invicto com a sua invencibilidade. Ficando invicto, sem nenhuma derrota no Brasileirão e sem nenhuma derrota na Libertadores. Então, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos São Paulo e vamos São Paulo sempre. Vamos, tricolor, meu tricolor amado, né? Um monte de 22 milhões de São Paulinos contentes com essa grande vitória. Então, vamos falar agora da escalação que o nosso técnico Luiz Beldia escalou. Aqui está a escalação que o nosso técnico Luiz Beldia escalou. Rafael, Cédric Soares, Ferreirinha, Enzo Dias, André Silva, Marcos Antônio, Juan Tressoldi, Alisson, Alan Franco, Ferrarese e Matheus Alves. Uma escalação boa, né? Eu vi essa escalação ontem e achei muito boa. O Zubeldia poderia ter colocado o Lucas, né? O Arboleda também. O Rian Francisco também, Lucas Ferreira, mais um pouco da molecada para jogar. Poderia ter colocado mais a molecada pra jogar aqui, porque, mano, tem que botar a molecada. A molecada tá indo bem, muito bem, tá indo muito bem, no São Paulo, tá indo muito bem, né? Rian Francisco, Lucas Ferreira, então... Pra mim tinha que colocar, acho que até o Neném Crush também, Lucas Ferreira, até o Rodriguinho que também é da molecada.
né? Mas, mesmo assim, ok. Também não botou o Pablo Maia. Poderia ter colocado, mas quem sabe ele pode colocar no jogo contra o Palmeiras, no próximo jogo do Brasileirão, que é domingo, dia 11 de maio, às 5h30. Quem sabe ou não. Ele pode colocar o nosso Maia, o Pablo Maia. Enfim, bom, uma grande vitória, uma boa escalação que o Zubadivia teve, né, que escalou o time em Lima, no Peru, lá no Alejandro Villanueva, lá no Peru. Lá ele. Mas foi uma boa partida, um bom jogo. São Paulo teve algumas dificuldades no jogo, quando ficou perdendo a posse de bola, ficou passando por muita dificuldade o São Paulo no início do jogo, mas depois o São Paulo, o tricolor conseguiu sair do jogo com a vitória. Graças a Deus, nós vencemos 10 pontos, é um ótimo resultado para nós São Paulinos, para nós 22 milhões de São Paulinos. Bom, acho que agora, não, ainda não vou dar as notas, calma. São Paulo jogou muito bem, 2 gols do André Silva, jogou muito bem, ele que foi o craque da partida desse jogo, foi um jogo muito bom. André Silva jogou muito bem. Ferreirinha também acho que jogou bem. Acho que todos os jogadores jogaram muito bem. Eu acho que jogaram bem. 2-0. Eu não tinha dito o meu palpite, né, desse jogo. Esqueci até de palpitar como é que seria esse jogo. Mas eu queria que fosse um 3-0. Mas não foi um 3-0, foi 2-0. Mas aí vencemos o Alianza Lima pela primeira vez. A gente nunca tinha. Não, o São Paulo já venceu o Alianza Lima uma vez, eu acho que lá nos anos 90, né? Eu acho, né? Quando eu nem era nem nascido, o São Paulo já tinha vencido do Alianza Lima na Libertadores. Mas o São Paulo venceu, isso que é dito e é importante, uma vitória muito importante. E agora irei falar dos gols agora. Pronto, aqui ó. Alianza Lima 0 e São Paulo 2, encerrado ontem. Teve gol de André Silva aos 35 minutos, né? Em um gol que ele conseguiu fazer. Um gol que ele conseguiu fazer em que o Matheus Alves deu como fosse uma assistência, não, um cruzamento, ele cruzou para o André Silva, ele conseguiu fazer o gol, quase que ele não conseguia fazer esse gol, ou melhor, por pouco essa bola que ele ia fazer o gol, eu pensei que ela ia passar pela linha de fundo do campo, mas não, a bola conseguiu entrar um pouco devagar, mas conseguiu entrar. Esse foi o primeiro gol do André Silva nos 35 minutos. Não foi nos 39 minutos. Não foi nos 39 minutos, tá? Perdão, foi aos 35 minutos. Já nos 89 minutos, quase nos minutos finais para acabar o jogo, teve gol do André Silva de novo, aos 89 minutos, gol de André Silva de novo, um gol que ele fez debaixo das pernas do goleiro. O goleiro abriu as pernas e o André Silva fez o segundo e o último gol do jogo. Alianza Lima em São Paulo, 2-0. São Paulo com 10 pontos. Um ótimo resultado para o nosso tricolor. E teve uma expulsão do Garces. Aos 69 minutos teve uma expulsão de um jogador do Alianza Lima. Bom, agora eu vou dar as notas, né? André Silva, eu já vou dar 10, porque fez 2 golaços incríveis. Ferreirinha, vou dar um 9. Fez um golaço, mas que não tava valendo nada, porque foi impedimento. Juan Tressor de um 8.
Matheus Alves, ele ia fazendo um gol de peito. Ele ia fazer um gol de peito, mas que bateu na trave e não conseguiu fazer. Então vou dar um 8 para ele. Foi quase bem acho que Matheus Alves. Matheus Alves. Foi quase bem. Então vou dar 8 para Matheus Alves. Enfim, Alan Franco vou dar um 7. 7. Deixa eu ver outro jogador aqui também. Enzo Dias, 6. Rafael, 4. E aí ele que machucou a cabeça também, né? Quase que ele, né, se lesiona e se machuca. Graças a Deus que não aconteceu nada de grave com ele e ele tá muito bem. O Rafael, graças a Deus. Enfim. E foi isso, né? Acho que foi isso, né? Deixa eu ver. Né? Ah, não, tem o Alisson Tatu também. Vou dar uma nota pro Alisson também. Eu vou dar um 7 também. Vou dar um 7. Também foi muito bem. E acho que é isso. Acho que essas foram as notas. Esses foram os jogadores que eu dei as notas. É isso. Essas são as notas que eu dei para os jogadores. Próximo jogo do Tricolor na Libertadores é contra o Libertad no Morumbi, dia 14 de maio, terça-feira. Não, quarta-feira. Quarta-feira. É na quarta-feira, às 9h30, no Morumbi. E o próximo jogo do São Paulo, pelo Brasileirão, na 8ª rodada, é contra o nosso rival, o Palmeiras, na Arena Barueri. De 5h30, né? Enfim. Então, é isso. Esses são os próximos jogos do São Paulo, né? O próximo jogo do São Paulo no Brasileirão e o próximo jogo do São Paulo na Libertadores. É isso. Tamo junto. É nóis. Dá o like. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Comenta se você for São Paulino. Se você for flamenguista, corintiano, palmeirense, atleticano, até torcedor do Atlético Paranaense e do Fluminense, não precisa compartilhar para seus amigos não, porque você torce para outro time. Agora se você for São Paulino, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos são paulinos, tá bom? Certo? Tamo junto, é nóis, dá o like, comenta, rumo aos 200 inscritos, é nóis e até amanhã. Tchau! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos São Paulo e vamos São Paulo sempre, vamos meu tricolor amado.